8 horas da manhã, hoje é dia 8 de abril de 2021, está no ar o Jornal da Bandeirantes. Gente, para você que está nos acompanhando pelo rádio e também pela internet, as duas formas de acompanhar aqui o Jornal Gente diariamente. Para você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, seja muito bem-vindo. Thaís Freitas, o Cláudio Humberto estão comigo até o Jornal Gente acabar hoje aqui às 10 horas da manhã na programação da Rádio Bandeirantes. Cláudio, Thaís e ouvintes, né? Que show de horrores ontem naquela sessão do Supremo Tribunal Federal. Eu acompanhei a sessão e em determinado momento não sabia, viu, Cláudio Humberto, se eu estava acompanhando uma sessão do Supremo Tribunal Federal, uma votação dos ministros ali, que só o ministro Gilmar Mendes conseguiu apresentar o seu voto, e o debate sobre um assunto importantíssimo, que é a realização de cultos aí durante a pandemia, com decisões monocráticas e antagônicas de 2 ministros nos últimos dias, ou se nós estávamos participando de cultos religiosos, né? Afinal de contas, manifestações apaixonadas foram registradas por defensores. Um deles foi até recriminado ali, de certa forma, pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. E você, Cláudio, a Thaís e os ouvintes, vocês lembram que não é sempre que a gente vê uma intervenção assim de um presidente da corte, até porque há liberdade ali de manifestação. Mas claro que há modos, né, de se fazer essa manifestação no Supremo Tribunal Federal. Nós temos de ter um certo tato para trazer os argumentos jurídicos, para que a discussão não descambe aí para linguagem mais coloquial e para aquilo que acontece, por exemplo, em outras tribunas que não são as tribunas jurídicas. É preciso ter um pouco de decoro nessa situação, né? Nesse pronunciamento. Os advogados são instruídos para isso, os procuradores são instruídos para isso e principalmente os ministros. Às vezes eles perdem um pouco a linha e não é razoável que percam a linha nesse ambiente. O advogado-geral da União, a quem eu tenho extremo apreço, acredito que é um jurista dos mais capacitados, esqueceu um pouco da sua figura ali de jurista, né? E se tornou um verdadeiro pastor ao pregar em pleno Supremo Tribunal Federal. Acho que a gente já tinha visto de tudo no Supremo, mas nunca uma pregação ao vivo com transmissão em rede nacional nesta sessão que aconteceu ontem, que vai seguir no dia de hoje. O ministro Gilmar Mendes teve de reagir às declarações do advogado-geral da União, André Mendonça, né? Daqui a pouquinho a gente vai acompanhar esses áudios aí. A Thaís está sinalizando que tem o áudio aqui já. Então vamos acompanhar o que disse o André Mendonça e na sequência já vamos emendar o ministro Gilmar Mendes. Como estão nossos ônibus, nossos trens, nosso transporte aéreo? Nossas secretárias do lar continuam passando 1h30, 2 horas, em ônibus, trens e metrôs superlotados. Hoje nós vamos pegar um avião, tomamos cautela ao entrar no aeroporto, na fila do saguão do aeroporto, mantemos distanciamento e sentamos como uma lata de sardinha, um colado no outro, dentro dos aviões. Quando Sua Excelência fala dos problemas dos transportes no Brasil, especialmente do transporte coletivo, e fala do problema do transporte aéreo com a acumulação de pessoas, eu poderia ter entendido que Sua Excelência teria vindo agora para a tribuna do Supremo de uma viagem a Marte. Mas Sua Excelência foi verificar aqui, googar, como dizem aqui os mais jovens, e verifiquei que ele era ministro da Justiça até recentemente, e que tinha responsabilidades institucionais, inclusive de propor medidas. A União cabe legislar, diz o artigo 22, sobre diretrizes da Política Nacional de Transportes. Tá aí, né? Manifestações muito mais voltadas a ataques pessoais, a situações que não estavam ali em julgamento. É mais um triste episódio do Supremo Tribunal Federal. A gente, claro, pode até levar essa discussão para o Supremo e entender que tem mecanismos aí na Constituição que precisam ser observados quando se proíbe ou quando se libera a realização de cultos, né? Eu repito o que eu tenho dito aqui no Jornal da Bandeirantes, gente, desde o início, quando começou esse assunto, a proibição é de reuniões, a proibição não diz respeito à religião. Qualquer reunião
tem de ser combatida nesse momento da pandemia, tem de ser evitada para se evitar a propagação do vírus. É quase um critério objetivo, então não há perseguição religiosa, a fé ela pode ser de qualquer forma praticada, né, pelos fiéis do Brasil todo, à distância. Nós temos, claro, que respeitar a escolha de cada um, e a fé ajuda muito nesse momento de dificuldade, ninguém esconde isso. Agora, não dá para aglomerar dentro de igreja, dentro de templo, no momento mais trágico da pandemia. Cláudio Humberto, Thaís Freitas também tem destaques aqui para os ouvintes do Jornal da Bandeirantes. Gente, hoje tem muito assunto, hein? Tem muita coisa para a gente tratar aqui, tem prisão importante no Rio de Janeiro do caso do menino Henri, tem a questão dos leilões aí, que foi um termômetro muito importante para o humor do investidor no Brasil. Vamos juntos, né, Cláudio? Até às 10 horas da manhã, trazendo muita informação, prestação de serviço e análise aqui no Jornal. Gente, bom dia, Cláudio. Muito bom dia, Pedro Campos. Bom dia, Thaís Freitas. Bom dia, Brasil. Olha, nesse circo dos horrores a que você se referiu, Pedro, a culpa disso é o próprio Supremo Tribunal Federal, né? O Supremo Tribunal Federal poderia ter evitado esse espetáculo tenebroso que vimos ontem, não é? Se tivesse humildemente se ausentado de decisões estratégicas de combate à Covid-19. Os ministros do Supremo não entendem nada disso. Tanto não entendem que a gente assistiu ontem o voto do ministro relator. Ele sempre faz derivações e argumentações políticas procedentes, etc., mas exatamente pela falta de argumentação técnica. O Supremo Tribunal Federal, juiz de primeira, de segunda instância, juízes de ministros de tribunais superiores, tem que delegar, né, tem que confiar essas decisões de restrição de atividades, etc., como estratégia de combate à Covid-19, aos técnicos, aos governos estaduais, aos governos municipais, ao governo federal, se tivesse assumido as suas responsabilidades. Mas o chefe do Poder Executivo foi eleito para isso, para tomar decisões. O Estado, o Poder Executivo, o Estado, nós todos pagamos a manutenção de equipes multidisciplinares caríssimas, que monitoram, que estudam minuto a minuto, 24 horas por dia, o comportamento do vírus e também as medidas que devam ser tomadas. E aí vem um juiz e diz, não, isso aí acabou. O meu entendimento é que tem que ser outra coisa. E aí aquilo aí inicia sempre uma briga na justiça, aquilo ali vai provocar recurso e vai subindo de instância. Enfim, as decisões da justiça só têm atrapalhado o processo de combate a essa pandemia, né? A esse vírus terrível, né? Essa fala que nós reproduzimos agora do advogado-geral da União foi a melhor delas. Eu não tenho dúvida de que ele tem razão, né? Porque enquanto se discute a proibição ou não de cultos religiosos, os ônibus e o metrô continuam superlotados. E você não assiste a nenhuma decisão. Eu estou me referindo especificamente, isso é em todo o país, mas no caso de São Paulo é ainda mais grave, nenhuma decisão concreta para impedir a superlotação, a aglomeração nos ônibus. As pessoas não têm alternativa senão aglomerar, precisam ir trabalhar, precisam ganhar a vida. Agora, os governantes se esperavam uma atitude muito mais responsável para impedir a aglomeração nos transportes coletivos e, no entanto, não o fazem. O advogado-geral da União, nesse quesito, está absolutamente correto. E está errado o ministro do Supremo Tribunal Federal quando desdenha da argumentação do chefe da Advocacia Geral da União, alegando que ele foi ministro da Justiça e que poderia ter proposto. Ora, qualquer um poderia ter proposto qualquer coisa, inclusive o próprio ministro. Os ministros do Supremo não tentam aqui e acolá dar uma de ministro da Saúde? Por que eles não tomam medidas também em relação à aglomeração de transportes públicos, né? A responsabilidade é de todos. O que o AGU, o advogado-geral da União, errou foi nas argumentações de caráter religiosos, né? Aquilo que o Pedro falou, transformou a sua argumentação jurídica, a sua sustentação oral, numa pregação religiosa. Não é local para aquilo, né? Não é local o Supremo Tribunal Federal
para coisas dessa natureza. Alguns dos advogados que, enfim, fizeram intervenções ali máximas de 5 minutos para defender essa posição, a posição de abertura dos templos religiosos, foram muito bons. Eu acho que a maior parte deles conseguiu equilibrar ali a convicção religiosa com os argumentos jurídicos. Agora, o advogado-geral da União deveria ter evitado essa pregação em pleno Supremo Tribunal Federal. Mas nesse jogo aí, todo mundo erra. Ele que é cotado, hein? Só, Thaís, me permita uma parte aqui. Ele que é cotado para a vaga do ministro Marco Aurélio Mello, né? Que pode já sentar vai se lá. abrir, né, Pedro? Pode sentar lá no Supremo. E de quem é a caneta? Do presidente da República? Não, e ele tem capacitação jurídica para isso, tem notável saber jurídico, isso ninguém discute, né? Mas essa questão religiosa é importante ser observada. Desculpa aí, Thaís. Não, imagina, era só Pedro. complementar E essa é uma discussão muito interessante, sabe? Porque, no fundo, o que o Supremo decide é, de todos os direitos fundamentais que nós temos, qual deles deve prevalecer agora durante a pandemia? É uma discussão difícil, é uma discussão intrincada, é uma discussão que tem ali uma base profunda, não é? Quando você diz que você tem liberdade de culto, você tem liberdade de ação, você tem liberdade de circulação no país, todos os direitos fundamentais, direito à vida, à saúde, à segurança, no momento de pandemia, qual deles prevalece sobre o outro? É a liberdade de associação, é a liberdade de culto, é o direito à saúde que pode ser impedido caso haja aglomerações. É uma discussão muito delicada essa, muito, muito delicada. E que acaba se perdendo ali nesse tipo de coisa. Mais uma vez, né, que eu fico imaginando o vírus, né, aquela figura horrorosa do coronavírus, todo espetadinho ali. Se ele tivesse inteligência, ele olharia pra gente agora e falava: ai, seus tolinhos, estão perdendo tempo com essas discussões enquanto eu tô aqui, ó, flutuando na sociedade. Queria colocar também aqui hoje na abertura do Jornal Gente, chamar a atenção do nosso ouvinte para a notícia policial da manhã. A prisão do vereador Dr. Jairinho, no Rio de Janeiro, e da namorada dele pelo assassinato, por enquanto é uma prisão provisória, pelo assassinato do menino Henri Borel, de 4 anos. Esse é um caso que ainda vai dar muito o que falar. O Pedro até outro dia comentava com a gente, não é, Pedro? Que daqui a alguns anos tem tudo para ser um desses casos que entra na literatura policial. Muito parecido, aliás, pelas circunstâncias, com o caso da menina Isabela Nardoni. Sim. Não é? Quem não conhece esse caso? Me parece que até nesse do Rio de Janeiro há outros ingredientes. Primeiro, é um vereador, um político importante na cidade. Segundo, é filho de um político, de um deputado estadual, um policial militar de alta patente, que já foi inclusive preso por corrupção nessas operações da Polícia Federal, que tem histórico de agressões contra ex-mulheres, ex-namoradas e os filhos delas. E nesse momento agora, preso envolvido na morte desse menino, que foi levado ao hospital com escoriações no corpo inteiro e a versão que não convenceu, é claro, de que ele havia caído da cama e perdido os sentidos e já entrado em óbito. Muitas perguntas ainda que devem ser respondidas nessa história, até porque doutor Luizinho, esse doutor, no Brasil a gente usa doutor para tudo, né? Doutor Jairinho, desculpe, obrigada, Pedro. Doutor Jairinho, a gente usa doutor para tudo, mas o doutor dele é doutor de médico. Médico. Então, por que ele, como médico, não prestou um socorro ao menino? Ele disse que nunca exerceu, não sabia o que fazer. Enfim, tem muita história ainda para ser contada, mas o dia no Rio de Janeiro, no setor policial, amanheceu hoje muito agitado, com a prisão tanto dele quanto da namorada, a mãe do menino Henri. Que hoje a gente fica sabendo, Pedro, no dia seguinte ao sepultamento do menino, foi num salão de beleza. Fazer Thaís, a unha e o cabelo. Até se me permita aí, a imprensa tá dando destaque pra isso, né? O doutor Jairinho, primeiro foi a mãe do menino. Vamos botar as coisas aqui no devido lugar. A mãe do menino Henri foi presa e aí o padrasto, o namorado que é vereador, e aí tudo isso que você disse é importante. Mas a mãe é acusada. Olha só, além desse histórico que a Thaís mencionou de agressões aí que já tem o casal, a mãe não participou da reconstituição do caso. Que mãe que não quer saber qual foi o motivo da morte do filho? É porque tem alguma coisa por trás, é óbvio.
A mãe quer o esclarecimento sempre da morte do filho. Como é que ela não vai participar de um procedimento desse? Segundo, versões dos funcionários da casa que contradizem aquilo que foi dito pelo casal em depoimento à polícia. Terceiro, apagaram mensagens de celular no dia do crime. Por que não limparam todo o histórico do WhatsApp? Só apagaram as mensagens entre eles lá. Demorou pra polícia botar esses dois atrás da cana pra responder por esse crime macabro. Mais um crime que entra pra crônica policial brasileira e que todos nós, da sociedade, devemos nos sensibilizar, porque afinal de contas um garoto indefeso foi morto e agora tudo leva a crer que esse casal, o pai, o padrasto e a mãe, são os principais acusados pela polícia pelo crime. A polícia, inclusive, apurou que esse vereador, que era filiado, ele foi desligado ontem, mas ele era filiado a um partido chamado Solidariedade. Imagine, Isso. né? E esse pilantra, esse assassino covarde, né, segundo a polícia apurou, ele agredia regularmente a criança. Agredia fisicamente essa criança. E a mãe se omitiu em relação a isso, né? A primeira agressão tinha que sair em defesa do filho, Claro, no sentido de afastar o risco, afastar o agressor da convivência deles, né? Denunciá-lo à polícia, enfim, não poderia isso continuar acontecendo como aconteceu, como acabou nessa consequência trágica de matar a criança de pancada. Essa criança foi morta à base de pancadas. O fígado do menino estava dilacerado. Você pode imaginar o sofrimento que essa criança passou, não apenas na hora do espancamento, mas das dores que se seguiram em razão do fígado destruído? Essa criança morreu de pancada desse bandido aí chamado vereador Dr. Jairinho. Tomara que ele mofe na cadeia durante muitos anos, até o último dos seus dias. Já quero convidar o ouvinte da Rádio Bandeirantes a participar conosco aqui pelo nosso WhatsApp 11 999 048756, e se quiser nos acompanhar em áudio e vídeo, vem para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Foco em você.